Olá, amigos da TV e Revista República. Obrigado aí pela sua... Mais uma vez, nós estamos aqui para falar desse Brasilzão e falar de gestão pública. O nosso convidado de hoje é Raul Marcelo, que é advogado, professor e é pré-candidato à Prefeitura de Sorocaba nessas eleições aqui tão inusitadas aí por conta da pandemia. Ele já foi vereador desta cidade, né, na gestão de 2001 a 2016, e duas vezes deputado estadual, de 2007 a 2011, e depois de 2015 a 2019. Então, nós temos aqui o prazer hoje de falar um pouco sobre gestão pública local e falar sobre essa pandemia, que é o assunto que atinge a todos nós, falar de política e, enfim, bater um bate-papo bem gostoso com esse sorocabano que agora vai falar um oi aqui para a gente, depois de eu dizer, Raul, obrigado aqui por você estar participando do programa TV República. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, Doni, Luiz, é uma satisfação estar aqui com vocês e obrigado pelo convite. Parabéns aí pelo trabalho também de divulgação de ideias de gestão. Essa é uma demanda que o Brasil precisa de mais. Nós precisamos avançar muito em matéria de gestão pública no país e vocês estão de parabéns com essa iniciativa aí que é a República. Muito obrigado pela oportunidade. Não, é nós que agradecemos. Ô, Raul, você, uma coisa que muita gente não entende é esse negócio da quantidade de votos, porque nas últimas eleições você ficou em segundo lugar na região para ganhar as eleições novamente para deputado pelo seu partido PSOL. Então você teve 10,2% do voto, ficou em segundo. E a população, é difícil de entender, por exemplo, candidato que teve 1,442, vai, 1,5%. Vamos fazer uma conta redonda? 1,5% contra quase 11% seu. Por que essa diferença? Porque de voto, você teve mais votos, repetindo, 10% contra 1%, vai. Você pode explicar isso aí para quem está nos assistindo, para que eles possam entender essa equação? Sim, então, eu participo de várias eleições, eu fui vereador, deputado, eu sempre mantive ou ampliei minhas votações. Agora, a situação das eleições no Brasil é que nós temos um déficit democrático na nossa sociedade. Nós ainda não somos um país que conquistou o direito de um cidadão valer um voto. Nós temos aí um problema grave no Brasil de subrepresentação, porque você tem cota, cada estado tem uma cota de deputados federais, por exemplo, né? Não pode ter menos que 8. Se nós fôssemos fazer um deputado, uma pessoa, um voto, São Paulo teria por volta de 140 deputados federais, né? Então, nós temos esse problema na base da democracia brasileira, que foi um problema, uma herança que nós temos da ditadura militar, de ter mínimo de deputados federais por estados. Então, tem estado que, para não ficar sem deputado federal, se acabou estabelecendo essa cota. Então, para se eleger no Acre, com 10, 15 mil votos, a pessoa elege deputado federal. Esse é um problema. O segundo problema é que nós temos também uma estrutura de quociente eleitoral, que isso impactou demais na última eleição, que você tem candidatos que às vezes têm 1 milhão de votos, como foi o caso da Janaína Pascoal e de outros, que acabam puxando uma bancada imensa de deputados com baixa votação. A reforma eleitoral última tentou minorar essa situação, mas não conseguiu resolver ela por completo. E a terceira e última questão que aconteceu de forma, vamos dizer assim, extemporânea, né, que não é uma coisa estrutural, mas que aconteceu na última eleição, é que Sorocaba perdeu, e Votorantim, aproximadamente 100 mil eleitores. Você deve lembrar que a Justiça Eleitoral obrigou o cadastro da biometria aqui em Sorocaba e nas cidades do entorno. E, no entanto, não obrigou todo o estado de São Paulo, não é? Eu, por exemplo, não sei se já em Jundiaí teve esse recadastramento, mas São Paulo, por exemplo, a capital não teve, a região de Guarulhos não teve, Baixada Santista não teve, Ribeirão Preto não teve. E acabou criando desequilíbrio, porque nós tivemos uma parcela enorme do eleitorado de Sorocaba que não foi fazer a biometria, que ficou impedida de votar na última eleição. Me parece que para essa eleição municipal agora a gente não vai ter esse problema. Então, do ponto de vista das eleições, eu acabei sendo vítima, não só eu, mas o grupo que me acompanha, o pensamento que nós defendemos, dessa estrutura, sobretudo a questão do quociente eleitoral,
que eu acho que o mais razoável para o Brasil, e aqui para São Paulo, que tem regiões do interior que são muito importantes, muito fortes, né? Talvez um voto distrital misto poderia resolver isso, né? Mas, sobretudo, o cadastramento da biometria, que foi muito cruel com a região de Sorocaba, porque nós tivemos aí o impedimento de muitos eleitores. Talvez, agora, talvez essa situação não venha a ocorrer novamente, porque por conta da pandemia, a biometria não vai acontecer aqui em Sorocaba. O Barroso já deu, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que está no TSE, já deu uma declaração de que não vai mais ter essa obrigatoriedade. Mas se nós somarmos tudo isso, aí foram os eleitores que faltaram para que a gente pudesse estar na Assembleia Legislativa. Mas eu sempre digo, eu não sou político carreirista, né? Eu sou advogado por profissão, então estou na política para contribuir, e quando não dá, eu contribuo de forma militante, debatendo o projeto de Brasil, os problemas do país, e participando da vida pública da maneira que eu posso. Você falou aí combatendo problemas. Hoje, ao seu ver aí, na sua visão, qual é o maior problema da cidade de Sorocaba e da região grande de Sorocaba? O problema de Sorocaba é o problema da saúde. Nós temos uma crise instalada na saúde que já vinha antes da pandemia, né? A gente já tinha um pandemônio na saúde, agora veio a pandemia do coronavírus para piorar a situação. Uhum. Então nós vamos precisar de uma reestruturação completa, porque o Sistema Único de Saúde, ele é um sistema muito avançado, é uma cópia do modelo inglês, que foi o pós-guerra, né? 1948, o Partido Trabalhista inglês, inclusive, uma liderança sindical importante, o Clemente, que era primeiro-ministro da Inglaterra, que montou esse sistema, né? E qual que é a ideia do sistema que nós copiamos? A ideia de que todo cidadão que mora no território tem direito à saúde. Só que qual que é a diferença? A diferença é que na Inglaterra foi feito o Partido Trabalhista propôs e o Partido Conservador também topou. Então foi feito um acordo político que nem a Margaret Thatcher rompeu, que é o quê? De criar uma universalidade, mas criar também as bases orçamentárias para viabilizar essa universalidade. Que até aquele cidadão lá do interior da Inglaterra tenha direito ao mesmo atendimento médico igual quem mora no centro de Londres, que é uma capital financeira. Não é? Aqui no Brasil, nós conseguimos esse acordo na Constituição de 88, mas não conseguimos dar o passo seguinte, que é garantir o financiamento para que o acordo fosse cumprido. Então, nós temos, do ponto de vista do direito, Luiz, Doni, uma legislação maravilhosa que garante acesso, no plano jurídico, para todos os cidadãos do Brasil à saúde, mas só que do ponto de vista da sua execução, nada acaba que não acontecendo, né? Acaba que repetindo a mesma história no Brasil, de que aquela velho jargão, quem tem dinheiro compra, e quem não tem, fica sem, né? E essa é a situação no Brasil, por quê? Porque o SUS ele é subfinanciado. O Adib Jatene, que é inclusive o nome do hospital aqui da nossa região, que é o Hospital Regional da Raposo Tavares, novo hospital, ele propôs a CPMF na época, né, no começo dos anos 90, para viabilizar os investimentos do SUS. O Fernando Henrique desviou o dinheiro, depois a CPMF acabou, e é isso, o SUS ele virou uma boa ideia, só que sem dinheiro para poder executar essa ideia. E aí você recebe, por exemplo, R$ 40 para o atendimento de um clínico geral, entendeu? É o que o SUS paga. Por isso que o setor privado não quer atender SUS. Porque a ideia base é qual? Você monta um orçamento, não é? Todo mundo tem direito, e até o médico particular, você médico, por exemplo, tem um consultório, você vai querer atender o SUS. Por quê? Você vai ter os seus atendimentos privados, mas aquelas horas vagas você vai querer atender o SUS. Mas por que ninguém quer atender pelo SUS? Porque a tabela do SUS não é reajustada há anos, entendeu? Então não compensa para atender o SUS. Então nós temos aqui em Sorocaba 3 hospitais privados que não atendem o SUS. E por que não atendem? Porque se atender dá prejuízo, entendeu? Então esse é o problema, nós precisamos estruturar o financiamento do SUS. Agora, essa é uma questão federal. O que o município pode fazer? O município pode ampliar um pouco mais os investimentos, que é uma coisa que nós estamos estudando aqui, inclusive para apresentar para a população, e mudar a metodologia de gestão. O que seria isso em saúde pública no Brasil? Hoje a gente tem um atendimento em saúde no Brasil que ele é vertical. O que é isso, atendimento vertical? O sujeito tem uma dor de cabeça, vai no posto lá, sai com uma receita, compra o remédio e vai para casa, entendeu? Só que às vezes o problema é que aquela dor de cabeça, a origem dela é uma hipertensão, pode ser um diabetes, pode ser uma doença que é permanente, que é crônica. Então, nós precisamos transitar no Brasil, essa é a tarefa nossa, né? De uma saúde vertical para uma saúde horizontal, porque 70% das doenças, dos 70%, tem uns 35% aí que são doenças crônicas, que é câncer, hipertensão, diabetes, que a pessoa vai ter o resto da vida, entendeu? Não adianta ela tomar um remédio que não vai resolver, ela precisa de acompanhamento. Aí você tem mais uns 15% a 20%, dependendo da região do Brasil, que é violência. Que não adianta também o sujeito ir no hospital, que não vai resolver a origem daquele problema, está muito mais embaixo. Entendeu? Você precisa, inclusive, de uma abordagem multidisciplinar.
Então, qual que nós precisamos, aqui o debate que nós vamos fazer em matéria de gestão e saúde é transitar de uma saúde vertical, de prescrição de remédio, para uma saúde de acompanhamento horizontal. Então, a ideia qual que é? Fazer uma secção, as pessoas com a idade mais avançada, né, que todos nós, uma hora, vamos ter câncer, entendeu? Na medida que a gente vai envelhecendo, Você se está chegar falando lá nos 90, da saúde preventiva. saúde preventiva e acompanhamento, né, de doenças crônicas, diabetes, por exemplo, a pessoa tem que ter um acompanhamento para não deixar evoluir. Então, esse é um pouco do debate que nós estamos fazendo. É o debate que foi feito lá na Inglaterra nos anos 70, entendeu? Alguns países latino-americanos também iniciaram esse processo de discussão, que é, inclusive, para ficar mais barato o processo. Porque enquanto não vem um financiamento robusto, a gente vai, né, fazendo aí uma prática de gestão para poder dar conta do problema. Evitar que as pessoas precisem de internação, de cirurgias de média complexidade, entendeu? De consumo imenso de remédios e por aí vai. Então, esse é um pouco do que nós estamos conversando aqui. Entendi. E tem mais uma convidada que acabou de chegar aqui. Opa, quem que é? Isso aqui é minha filha, hoje eu estou com ela aqui. Isso é bacana. Aqui, ó, tá. Isso aí é o retrato. Tá cantando aqui, tá cantando. Minha esposa está dando aula. Oi? É o retrato. Tem uma reunião na universidade. Pode falar. Isso é um retrato da pandemia, né? Acontece muito aqui. Você sabe que eu vou terminar essa reunião aqui, eu entro numa outra com o Márcio Postman, tem um livro dele novo, nós vamos debater ele, que é Cidades e Dissoluções. E pelo menos o acordo que eu tenho aqui, a minha esposa era para ter chego já, viu? Mas ela daqui a pouco chega. Espero que chegue. Ela chegando aqui, eu consigo descer para o escritório, porque eu não estou no escritório aqui, eu tô. Aqui tem um espaçozinho em casa aqui que a minha filha fica aqui, tá meio improvisado aqui o negócio, viu? Tô até segurando o celular. Mas enfim, é a pandemia e nós vamos tocando assim, né? Tem que ser pai também, né? Pai. É muito bom, viu? Tem que compartilhar. As grandes alegrias da vida. Você levantou um nome aí que já está meio esquecido pela imprensa e pelos eleitores, que é do Jatene, que foi o ministro, e ele saiu do governo Fernando Henrique por conta da CPMF que foi implantada e que seria direcionada para a saúde, né? Como isso não se deu, né? Não foi honrado essa palavra, e ele, com a hombridade, ele se retirou. Então, eu imagino e quero lhe perguntar o seguinte: se tem um médico, ministro, que está ali, o doutor Jatene, que ele está vendo essa necessidade do SUS, que está entrando um dinheiro, que na época era do CPMF, e esse dinheiro não vem, eu quero dizer que outras portas também passaram-se dinheiro para melhorar o SUS. Então, isso leva-nos a crer, e não só pensar, crer com certeza, de que o governo federal, assim, tipo, pouco importa, os governos federais, né? Pouco importa com investimento na saúde via SUS. Você não acha que seria isso? Eu tenho a certeza disso, né? E por que isso acontece? Por uma razão muito simples. Os trabalhadores organizados no Brasil têm plano de saúde, Luiz, entendeu? Diferente da Inglaterra em 1948. Depois esse sistema acabou sendo adotado também na França, a maioria dos países. Os Estados Unidos está debatendo ele desde a gestão do Obama, assim, esse implante do sistema universal. Eu acho que talvez agora saia, né, com o próximo presidente lá. Então, qual que é o nó? O nó é o seguinte, que nós não temos um sujeito político, um ator político de peso para defender o SUS no Brasil. Porque como os trabalhadores do setor formal estão, por conta do movimento sindical e porque não existia SUS nos anos 70, acabaram lutando por planos privados de saúde. Hoje isso é uma realidade. A gente tem, na média, aí nas cidades, né, de 25% a 30% das pessoas com plano de saúde, então o público do SUS, inclusive, é menor. Quem que ficou no SUS? Os trabalhadores informais, que têm muita dificuldade de se organizar politicamente, os mais empobrecidos da nossa população, que tem que lutar pelo ganha-pão do dia a dia, que não consegue, inclusive, pensar o horizonte político de médio prazo, entendeu? Acaba que vendo, assim, o debate político nacional como uma espécie de novela, entendeu? Como discussões pessoais, não tem um entendimento das questões estruturais e projeto de Brasil, nem nada. Tem uma dificuldade imensa, até por conta das questões educacionais também, até falta de tempo, porque o trabalhador informal, às vezes, tem que trabalhar sábado, domingo, trabalho de dia, de tarde, de noite, não é? Já o trabalhador formal, ele tem as férias, tem o final de semana, tem o sindicato, que ele vai na reunião lá, o servidor público também. Então, você não tem um sujeito político forte para defender essa política, diferente da Inglaterra, por exemplo, né? Você tem todo o movimento operário, inclusive a classe média inglesa,
defende o SUS lá com unhas e dentes, entendeu? Aqui não, a classe média toda está pendurada no plano de saúde, que inclusive é um escândalo, né? Que a pessoa paga uma fortuna e quando precisa, às vezes não consegue. Tá aí a luta em torno de contratos, aí um mar de ações na justiça. Eu já entrei com vários por conta de doenças que muitas vezes, naquelas entrelinhas do contrato do plano de saúde, o cidadão pagou a vida inteira e depois descobre que aquela doença que ele teve não é coberta pelo plano. Né? Uhum. Então, nós temos o que falta no Brasil, e o que faltou para garantir, inclusive, que o Fernando Henrique não desviasse os recursos da CPMF e que garantisse que depois a CPMF fosse extinta, porque a CPMF foi extinta, no Senado Sim. da República, inclusive. Né? Uhum. E o que faz com que a gente não tenha nenhum tipo de cobertura de financiamento do SUS hoje, na verdade, é a falta de um sujeito político com força no país. Né? Inclusive, eu me debato muito quando eu vou em reuniões aí com o movimento sindical, tentando alertar para essa situação, mas eu acho que é o grande desafio político do Brasil, é nós termos, na falta de um sujeito político, um ator social com força, aí tem que entrar os partidos políticos, né? Os partidos políticos, algum aí poder encampar isso nacionalmente, bancar, né? Ou, se a CPMF estivesse existindo hoje, nós teríamos aí uma capacidade de orçamento aí de uns 100 bi. Você já pensou 100 bilhões a mais no sistema de saúde? Nós tínhamos arrebentado com esse coronavírus aí nos primeiros 30 dias, viu? Mas o dinheiro que foi arrecadado até antes de sair, de deixar de ser lei, foi para outro lugar, foi Foi para desviado. outro lugar. Foi Agora eu faço uma pergunta para o doutor Raul Marcelo, o advogado. Doutor Marcelo, tá bonita a música aí. Pode falar. A Constituição, a Constituição nos garante ao cidadão brasileiro, aos cidadãos e cidadãs, o direito à saúde, à moradia, à educação, à segurança e outros direitos mais, tá certo? Como estamos falando de saúde, se a Constituição, tudo que está na Constituição Federal, ela tem que ser honrada, né, e cumprida por todos cidadão brasileiro, correto? Parte-se desse princípio. Ora, se na Constituição Federal diz, em Carta Magna da Constituição, todo brasileiro tem direito à saúde, tá? Aí, um cidadão brasileiro vai até o SUS e marca uma consulta que vai daqui 3 meses, 4 meses a 1 ano, tá? Isso não é um crime, ou seja, o nosso sistema não está indo contra a Constituição Federal, não é passível de crime isso? Esse é um dos paradoxos do direito, né? Que na verdade, a limitação da ação jurídica, né, que a gente chama, né, de achar que dá para resolver problemas políticos com as questões jurídicas. Tem muita ação aí tramitando no Poder Judiciário, que muitas vezes, inclusive, atende direitos individuais e até alguns coletivos, mas com muita restrição. Agora, ações para obrigar o Estado a executar determinada política, você veja a polêmica das compras de remédios, né, que são remédios que não estão na estrutura do SUS e que se entra com muitas ações para garantir o acesso a esses remédios. Até isso está sendo limitado hoje. De fato, o Poder Judiciário ele não tem essa função política, ele tem dificuldade, apesar de nós termos, do ponto de vista da Constituição, o direito à saúde. Por quê? Porque vai esbarrar no problema político da distribuição orçamentária. E o juiz ele não pode dizer ao prefeito, ao governador e ao presidente da República, né, o caso, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, aonde ele deve fazer a realocação de recursos. Tem toda uma discussão hoje no direito sobre o ativismo jurídico, né, de juízes, inclusive, que cumprem mais funções políticas do que judiciais, mas, por enquanto, o que nós temos é essa contradição. O direito previsto e ele não é entregue e a estrutura jurídica não consegue impor essa entrega, por conta dessa limitação, inclusive constitucional, que diz que o orçamento e o executa é o Poder Executivo, o Presidente da República, em diálogo com o Poder Legislativo. O Judiciário não participa dessa discussão. De fato, nós temos um problema aí. E como é que é o orçamento do Brasil? Essa é a pergunta que todo mundo deve fazer, né? Para onde vai o dinheiro? Porque a arrecadação tributária no Brasil é muito grande. São quase 4 meses do ano que o povo brasileiro trabalha para pagar impostos. 60% dos impostos vão para o governo federal. Então, o bolo de dinheiro lá é grande. E o governo ainda tem a máquina, coisa que nenhum cidadão tem, nem prefeitura, nem governo de estado. O Banco Central pode produzir papel, né? Porque nós temos soberania sobre a moeda, é uma questão política, pode pegar o papel lá, pintar, que vale 100 e sair distribuindo. Então, o Banco Central... Sem lastro ainda, né? Sem lastro nenhum. O Banco Central acabou de fazer isso, né? Faz uns mês e meio.
inclusive uma discussão grande aí nos meios econômicos. Eu tenho estudado economia, né? Estava estudando no mestrado até antes da pandemia de economia, e a discussão curiosa é a seguinte: o governo fez isso, o governo liberou 1 trilhão e 200 bilhões para o setor financeiro, para 5 bancos, há 1 mês e meio. Então, foi a liberação do compulsório bancário. O banco ele tem que guardar um dinheiro que ele não pode movimentar, que é para dar segurança a todo mundo que tem. E o governo liberou isso, liberou 1 trilhão e 200 bilhões para 5 bancos no Brasil. E com a ideia, com o discurso político de que esse dinheiro iria circular no crédito, ou seja, que ia ter um repique no crédito, porque a gente sabe a quebradeira está generalizada, né? Não sei como é que está aí, mas aqui em Sorocaba, o que eu mais recebo aqui no Zap, nas redes sociais aqui, é gente chorando, comerciante, microempresário, profissional liberal. O Brasil todo, né? Que fechou as portas, que está precisando, inclusive, de ajuda financeira para comer. E aí a ideia era essa, só que aconteceu, o crédito não barateou, esse dinheiro ficou empossado no sistema financeiro. Ele foi para onde? Os bancos foram comprar ações em empresas, por isso que a bolsa, inclusive, subiu. Entendeu? Eles estão comprando na baixa, porque teve muita gente desesperada, classe média, que tinha lá 10 ações da Petrobras, o outro tem 20 ações da Magazine Luiza, que por conta da crise vendeu barato, os bancos compraram, e você pode ver que as ações já subiram de novo, né? Então, na verdade, quem captura o Estado dentro do Brasil hoje são aí uns 6, dá para colocar uns 5 bancos, mais uns 3, 4 financeiras, e mais meia dúzia de famílias bilionárias, e o Estado brasileiro acabar trabalhando para elas. E é por isso que explica o fato de a saúde não ser priorizada. Como é que poderia mudar isso se nós tivéssemos um sujeito social no Brasil, um ator político com força para pressionar? No caso do SUS, mas como a gente não tem... Na educação, você pode ver que já é um pouco diferente. Eles têm dificuldade para tirar dinheiro das universidades. Agora o Fundeb de todas as formas para que o Fundeb não acontecesse. Quem acompanha o noticiário na imprensa sabe disso. Chegaram a querer até tirar dinheiro do Fundeb para criar outras políticas, que é o fundo de financiamento de todo o ensino fundamental no Brasil. E não tiveram força, por quê? Porque o movimento de professores, o movimento estudantil, os intelectuais, as associações, os sindicatos são muito articulados. Teve gente que se acorrentou lá em Brasília, que ficou lá acampado na frente do Senado da República. Entendeu? E na rede social foi o único assunto discutido, já tem uns 10 dias, aí, é o Fundeb. Então você tem uma pressão muito grande. O dia que nós tivermos isso em relação à saúde, nós vamos ter uma saúde melhor do que a da Inglaterra aqui no Brasil, viu? Porque os profissionais que a gente tem na área da saúde aí são, de fato, muito capacitados. Fazem chover aí com um copo de água. Sim. Você falou, você mencionou aí que um juiz não pode determinar aonde o governo aloca o dinheiro, o destino do dinheiro. Mas o juiz pode determinar e obrigar o governo a dar a saúde, dar assistência à saúde. E não importa como o governo vai resolver isso. Lembra que você disse agora há pouco? Muita gente vai, apelo judicial, uma briga jurídica, porque o juiz não pode determinar o governo aonde ele direcionar a verba para ser investida. Mas o juiz pode, repetindo, determinar que aquele cidadão ou aquela cidadã, adulto ou criança, tem que ser tratada. Né? Essa que é a questão. Não o juiz dizer, olha, esse dinheiro tem que mandar para lá, isso para cá. Não, isso não é do Poder Judiciário. Mas é do Poder Judiciário fazer com que os administradores públicos cumpram a Constituição. É nesse ponto que eu toco. Tá, isso acaba acontecendo, mas em alguns casos, né? Geralmente, algumas famílias entram com ação para conseguir vaga em UTI e tal, mas existe um determinado momento que não tem o que fazer, mesmo que a ação tenha ganho de causa, seja exitosa, o cumprimento dela acaba que entrando naquela lista, né, para guardar, porque não tem como o poder público, o prefeito, no caso, avisa o juiz lá que, olha, não tem vaga na UTI, não tem como respeitar. É igual o precatório, né? O precatório, às vezes, a pessoa ganha uma ação contra o Estado e entra na lista lá para receber. Uma das primeiras ações que eu ganhei foi no servidor público contra o Estado. Saí feliz da vida, falei, nossa, ganhei uma ação contra o governador. Aí chegou lá, você entra num livro, entendeu? Que tem milhares de ações já ganhas que vão ficar esperando para receber. Aí demora 10 anos, 12 anos. Então, de fato, existe uma limitação na atuação jurídica. Por a advocacia militante é muito importante, eu sou fascinado por ela, acho fantástica, mas ela tem uma limitação, que é uma limitação política muito importante. Você vai até um determinado momento, chega ali, tem uma barreira
Se a administração pública diz ao Poder Judiciário que não tem condição de cumprir, não tem condição de cumprir, a coisa fica parada mesmo. Infelizmente, acontece isso muitas vezes. E sem contar aquele problema do acesso à justiça, né? Uhum. Porque que tem muitos brasileiros que não têm, né, dinheiro, inclusive, nem para, às vezes, se deslocar até assistência judiciária. Aqui em Sorocaba tem um prédio no centro aqui que tem a Defensoria Pública, né? Você passa ali segunda-feira de manhã, Luiz, é uma fila imensa de pessoas de chinelo de dedo, esperando ali para poder ter um atendimento, né, de um advogado gratuito, advogado do Estado, né, e mesmo assim com muita dificuldade. Então, a melhor forma de se resolver isso é pela questão política mesmo, administrando o Estado colocando isso como prioridade para resolver de uma vez por todas, porque do ponto de vista jurídico, o máximo que você consegue fazer é resolver o problema de 1, 2, 3, entendeu? É muito difícil, e ainda pode esbarrar nessa questão da administração pública, dizer que não tem recurso, que não é na hora da conveniência, que tem o fato príncipe, né, que é uma situação superveniente que acabou ocorrendo e tal. E o paradoxo é que a Constituição, quando é para o bem do governo e gestão pública, ela é bem cumprida, né? Ela é válida, né? Então, o governo pode cobrar um cidadão, em qualquer situação, seus deveres via Constituição, e o cidadão tem que cumprir. E quando o cidadão vai, pela Constituição, cobrar o governo, aí o governo cumpre se quiser. Ou seja, nós estamos aí com uma Constituição maravilhosa, mas só que alguns somente que faz jus aos seus artigos, não é isso? Então, você sabe que quando eu estava estudando direito, rapaz, esse era um assunto que eu ficava encucado com isso, né? Porque eu lia a Constituição, eu lia a legislação federal, nossa, a Constituição do Estado de São Paulo, então é um negócio fenomenal. E falava, mas não é possível, a gente tem direito a tudo aqui, mas o que está acontecendo? E qual que é a leitura que eu faço hoje, depois aí de 6, 8, quase 15 anos aí de atuação no parlamento, né? Olhando o Estado por dentro, vendo como é que funciona a aprovação de leis e tal, a minha avaliação é o seguinte: a gente vinha da ditadura militar, né, e a elite brasileira ficou comprometida com a ditadura militar, né, porque não foi uma ditadura militar, foi uma ditadura civil-militar. Né? Os grandes empresários, os grandes bancos apoiaram os militares. E só abandonaram o barco mesmo quando a coisa fez água completamente com a crise dos anos 80, que de fato muita gente perdeu dinheiro no país, hiperinflação e por aí vai. Então era um momento que, vamos dizer assim, os ricos no Brasil, os bilionários, né, ou melhor dizendo, eles ficaram enfraquecidos moralmente perante a opinião pública, entendeu? E aí, quando a gente caminha para as diretas já, aquilo ali ganha um peso, né, o povo quer voltar a ter o controle da nação, esse setor acabou ficando muito fraco, e aí nós ganhamos muita força no Congresso. Por isso que nós já conseguimos construir, e aí teve uma inteligência grande também, do Dr. Ulisses Guimarães, que acabou que reunindo ali em torno dele ali, vários deputados comprometidos com o futuro do Brasil, de montar uma Constituição tão avançada como a nossa, num país que é o país mais desigual do mundo. Essa é a questão. É verdade. E aí, qual que é a leitura que eu faço? É que logo depois da aprovação da Constituição de 89, eles se rearranjaram, entendeu? O andar de cima do Brasil se rearranjou e trabalhou para que tudo mudasse, mas continuasse como estava. Então, eles foram trabalhando como? Foram trabalhando do ponto de vista da execução orçamentária, para não deixar com que os direitos previstos na Constituição não se tornassem realidade. Então, por exemplo, está lá previsto direito à habitação. A questão não andou no Brasil em matéria habitacional. A gente só foi ter plano de habitação no Brasil, o governo Lula, depois com Minha Casa Minha Vida, com um monte de limitações. E já parou de novo, hein? Já parou outra vez. E é um dos problemas estruturais da sociedade brasileira. Quando a gente olha o problema dos municípios, sobretudo dos médios e grandes municípios do Brasil, qual que é o nó? O nó são as famílias que moram, né, em condições de subhabitação, às vezes na mesma casa, 5, 6 famílias convivendo, casa sem circulação de ar. Inclusive é o problema da pandemia agora, porque na maioria das casas do brasileiro não tem condição de higiene você praticar o isolamento social, porque fica dentro do mesmo cômodo, às vezes, 4, 5 pessoas. Não tem o sol não reflete dentro da casa, as questões de salubridade, cortiço, favelas. Para você ter uma ideia, se favela fosse um estado no Brasil, seria maior do que o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem 12 milhões de habitantes. Favelados no Brasil, nós temos 13 milhões. Puxa. Então, esse é o tamanho do drama. Quem conhece, a Sorocaba tem uma periferia, né? E depois da pandemia, a tendência depois da pandemia, por conta da economia, a tendência é aumentar esse número.
Vai aumentar, porque o trabalhador informal foi o que mais se arrebentou nesse processo todo, né? Porque aquele que precisa trabalhar durante o dia para levar a janta para casa, né? Esse aí ficou sem renda completamente. Então, qual que é o problema aí? O direito à habitação não andou, por quê? Porque não foi posto dinheiro. Se nós tivéssemos gasto, desde 89 até aqui, uns 50 bilhões por ano do governo federal com construção de moradias dignas no Brasil, coisa que nós fazemos aqui em São Paulo, com a CDHU destina 1% da arrecadação do ICMS por ano, entendeu? Vai falar, Raul, mas não dá um dinheirão todo. Não dá, mas é um valor razoável. Se a União fizesse uma parte disso também, nós não teríamos, que é um absurdo, né? O Brasil tem um território tão grande, a população até é pequena diante do território que é imenso. A China tem um território parecido com o nosso, tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Entendeu? O Brasil tem 200 milhões. Nós teríamos condição, se o Estado, e gerar muito emprego, hein? O maior empregador é a construção civil, porque puxa emprego das duas pontas, desde a infraestrutura até a parte de acabamento também, não é? De móveis, de tinta. Envolve muitas empresas. É a grande geradora de emprego. Então, se nós tivéssemos uma política habitacional, se isso tivesse colocado recursos, você vai falar, Raul, mas tudo tem que ser do Estado? Não, o governo poderia entrar com uma parte e depois poderia montar pool de empresas, Minha Casa Minha Vida, tinha um arranjo entre mercado e Estado. Nós teríamos resolvido o problema habitacional, todo brasileiro poderia morar em uma casa ampla no país, entendeu? Sim. Tranquilamente. Então, assim, a minha leitura que eu faço é que, do ponto de vista político, o andar de cima no Brasil, como ele é imoral, o que é imoral? Por que é imoral, Raul? Porque ele não tem os valores da civilização judaico-cristã. Né? Nós, no Ocidente, nós somos todos herdeiros da civilização judaico-cristã, que está no Antigo Testamento e no Novo. Mesmo que você nunca tenha lido, que você nem tenha ido na igreja, você, de alguma forma ou outra, você tem o contato com esses valores. Que valores são esses? Por exemplo, aquela passagem de Jesus, quando estava todo mundo tacando pedra na Madalena, ele fala, tira a primeira pedra quem nunca pecou. Sim. Entendeu? Aquela passagem dele com os leprosos, todo mundo, ninguém quer chegar perto do leproso, ele vai lá e encosta no leproso. Aquela passagem do Novo Testamento maravilhosa, que é mais fácil o camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso são histórias cristãs que foram contadas ao longo de 2 milênios, das ocas indígenas do Amazonas até o deserto do Saara. Que todo o processo de catequização e evangelização que os imigrantes que colonizaram a América toda trouxeram também, e na Europa a mesma coisa. Isso criou valores, que são valores como a nossa pele aqui. Que valores são esses? A ideia de que o pobre, entendeu? Ele deve ser ajudado, entendeu? A ideia de que você tem que se enxergar no lugar do outro, que é uma ideia, inclusive, cristã essa, de alteridade, né? Você se coloca no lugar do outro, o outro está sendo humilhado, imagine se fosse você. Então você pensa, puxa vida, né? Eu tenho que ser solidário com aquele. Esses valores da civilização judaico-cristã, eles não chegaram na sociedade brasileira com força, porque por conta do regime escravocrata. O regime de escravidão, ele quebra isso. Por quê? Porque ele tem que tirar a ideia de que o outro é humano para poder escravizar, entendeu? Nós temos 500 anos de história, 350 é a escravidão. Olha que coisa absurda, a gente abole a escravidão, começa a industrializar, você pensa, agora os negros vão trabalhar nas fábricas, né? Vão ser engenheiros, técnicos de produção, entendeu? Chefes de seção e tal, não. Inicia-se um processo de migração que trouxe 5 milhões de imigrantes do continente europeu para cá, para não deixar o negro ser incluído. Ou seja, a gente aboliu a escravidão, mas não aboliu aqueles valores imorais. E isso ficou, rapaz. É uma situação que nós temos no Brasil, para uma parcela da sociedade brasileira, sobretudo andar de cima, ele vê um menino na rua de chinelo de dedo, passando fome, e não imagina que poderia ser o filho dele, entendeu? Ele não tem esse valor. Mas você fala, mas como é que é possível isso? É o tipo de sociedade que foi montada aqui, é uma construção histórica. É por isso que isso não acontece. Você vai na Alemanha, por exemplo, se tiver uma criança de dedo na rua, vendendo bala no farol, o primeiro carro que passar vai parar. Vai chegar uma assistente social com 5 minutos. Vão querer descobrir o que aconteceu com os pais da criança, essa criança vai ser levada a uma creche, vai sair no jornal da cidade, isso vai ser discutido pela opinião pública. Por que tem uma criança no meio da rua abandonada? Entendeu? Aqui no Brasil morre uma criança, geralmente negra, não é? Num semáforo, aí não sai nem o nome no jornal, nem perguntam quem eram os pais dela. Por quê? Porque nós somos uma sociedade que foi constituída de forma imoral. O que é isso imoral? É que os valores judaico-cristãos, que estão lá, por exemplo, um valor importante do Antigo Testamento, né? Que é respeito aos mais velhos, não é? Os anciãos. Respeite sempre o ancião. Se a pessoa leu logo depois do Gênesis, está ali no Antigo Testamento, esse ensinamento milenar, não é? Que está na nossa civilização, que é de fundamental importância. Então, era para acontecer o que numa pandemia como essa, em que os principais vítimas são os idosos? Entendeu? Era para a sociedade
entendeu? Não admitir, em hipótese alguma, o espalhamento do coronavírus, porque, pô, entendeu? Mas eu sou jovem, eu posso, a chance de eu morrer é menor, mas você vai visitar seu pai na sua casa, vai visitar o seu avô, entendeu? Mas aqui no Brasil, não, a gente assistiu carreata de gente contra o isolamento social, dizendo o seguinte, ó, deixa contaminar todo mundo, vamos fazer imunização para o rebanho, deixa morrer aí 5 milhões de pessoas, entendeu? Por quê? Porque, de fato, você tem um setor da sociedade que a ideia começa no andar de cima, né? Porque nem todo mundo é senhor de escravo, mas ela acaba sendo contaminada porque aquele que não é senhor de escravo, o sonho dele é ser um dia senhor de escravo. Então, ele vai copiar os hábitos e os trejeitos. E depois, quando a gente caminha para uma sociedade industrial, é aquele que é o bilionário, que é a capa de todas as revistas, o jovem, ele quer ser igual, então ele copia todos os trejeitos. Então, ele vai em qualquer círculo social e fica repetindo essas baboseiras de racismo, entendeu? De discurso dizendo que o pobre não precisa ser ajudado por Estado porque é vagabundo e por aí vai, né? Então a gente acabou que montando essa sociedade imoral que entra governo e sai governo, mesmo governo que queira fazer alguma coisa tem dificuldade, por quê? Porque a imoralidade ela permanece, que na verdade é a grande, vamos dizer assim, é o grande problema na minha avaliação do Brasil hoje. Então, essa é uma pergunta que você fez, é uma pergunta que não tem resposta do ponto de vista jurídico, não tem resposta do ponto de vista econômico. Ela só vai achar resposta, eu só achei resposta na sociologia. Eu tive que recorrer a sociólogos para poder entender por que a Inglaterra, entendeu? É ser humano igual a gente, é de um jeito. Por que a Alemanha, que já passou pelos horrores da Primeira e Segunda Guerra Mundial, é de um jeito? Por que a França, que já passou pela carnificina da Revolução Francesa, foi montada de um jeito? E por que os Estados Unidos... Aí tem uma coisa curiosa, os Estados Unidos tem 2 países lá. Os Estados Unidos fez uma guerra de secessão também, que morreu milhões, né? Mas lá o norte, ele tem menos desigualdade do que o sul. O sul é muito parecido com o Brasil, viu? E por que o sul é parecido com o Brasil? Porque tem a mesma história que a gente, a história da escravidão, das grandes plantações, entendeu? E da imoralidade de você transformar em uma pessoa em não humano, para poder escravizar, furar o olho, cortar a língua, né? Que é o criado mudo. Você sabe o que era o criado mudo? Era um negro escravo ou uma negra que ficava a noite inteira em pé ao lado da cama do senhor e que tinha a língua cortada, que era para não atrapalhar o sono do senhor. Ficava ali em pé, o senhor precisava de água, dava um toque, ia buscar água, buscar o pinico naquela época, né? Porque não tinha saneamento. Abanar também, sobretudo nas grandes plantações nordestinas, né? Então, você vê como que é. Então, você tinha uma pessoa para ter uma moral dessa, isso não é um cristão, correto? Não, não é. É uma pessoa com os valores imorais, valores não cristãos. Por isso que isso se explica. Independente de cristão ou não, não é um ser humano, né? O Raul, você tocou nesse assunto de aí, e explanou muito bem, que vem aí, o Brasil tem 500 anos e 350 anos de escravidão, e esses escravocatas, esses senhores feudais, que são nossos antecessores aí, você acha que, então, chegamos na conclusão que está no DNA. Nós construímos um sistema baseado nessas histórias e essa geração ela tem o DNA dos pensadores, dos construidores do país, do início do país. Não é a questão de DNA. Você não acha que esse DNA ficou impregnado? É como se fosse o DNA, é a base da civilização brasileira, né? Nós construímos uma sociedade assim. E infelizmente, para mudar uma sociedade assim, né, o trabalho é mais difícil, né? Porque, por exemplo, a sociedade inglesa não foi montada assim, entendeu? Quando veio os valores judaico-cristãos, lá e eles foram construindo uma sociedade, né, com esses valores. Teve muita luta, teve a grande Revolução Inglesa, a Revolução Gloriosa, que eles chamam, né, que foi uma revolução que forçou, inclusive, a inclusão desses valores. A França passou por uma revolução, que é a Revolução Francesa, também muito dura. Os Estados Unidos passou por uma guerra de secessão, porque o Sul não queria acabar com a abolição da escravidão. O Sul não queria acabar com a escravidão. Inclusive, Sorocaba foi muito beneficiado nesse processo. Para quem não conhece a história, nós nos urbanizamos bastante e nos industrializamos, porque o norte, a marinha mercante dos Estados Unidos virou para o norte a favor da abolição. E aí os navios fecharam o sul, que exportava algodão para a Inglaterra, nas grandes plantações de escravos. E aí os engenheiros ingleses, sem algodão, vieram para a região de Sorocaba para plantar algodão aqui, porque o clima aqui era muito parecido com a região sul dos Estados Unidos. E aqui que surgiu, inclusive, a indústria têxtil, né, que viramos depois da Manchester Paulista, e foi a base econômica para ter o entroncamento da Sorocabana, que uniu o Brasil. Que
hoje está tudo sucateado, isso aqui é uma tristeza, rapaz, toda vez que eu passo, é uma dor no coração. Eu já andei muito de trem aqui em Sorocaba, com meus pais, inclusive, Tinha a linha e... Sorocaba. interliga o Brasil inteiro, o entroncamento da Sorocabana interliga o Brasil inteiro. Já foi cantado em prosa e verso aqui, já tem música caipira, tem poema, tem tudo sobre o entroncamento, e hoje está tomado por dengue. Então, o Brasil, o que teve? Nós fizemos a nossa Revolução de 30, com os tenentistas, com Vargas, tal, foi muito importante, mas ela teve um acordo político que foi ruim. De um lado, você tinha um setor ali com Vargas, né, um movimento, inclusive, também das Forças Armadas, uma intelectualidade e tal, e uma ideia de um Brasil industrial, um Brasil grande, e um Brasil para todos. Mas, para poder gerir a máquina de Estado, o Vargas fez uma articulação com as oligarquias regionais, os latifundiários, né? E aí, então, o combate à desigualdade não aconteceu, porque o Brasil, naquela época, estava no campo, né? A gente era uma sociedade rural ainda, hoje é uma sociedade urbana. E qual que foi o acordo? Vargas, você continua, você industrializa o Brasil, nós vamos apoiar, só que você não mexe no campo. Por isso que a CLT não tratou do camponês. E por isso que o Brasil é o único país grande que não fez a reforma agrária. Os Estados Unidos fez a reforma agrária, a Rússia fez a reforma agrária, a China fez a reforma agrária, entendeu? O Brasil não fez. Ainda tem um problema lá de casta, lá é outro rolo também. Os valores judaico-cristãos aumentaram, porque lá já tinha uma sociedade montada anteriormente, lá uma outra confusão. Mas a gente não fez a reforma agrária aqui. E aí, o camponês que vem para a cidade, ele vem com uma mão na frente e outra atrás. Aí ele vai morar onde? Sim. Ele não tem dinheiro para comprar casa nem terreno, ele vai morar na favela. Entendeu? O camponês dos Estados Unidos que sai do interior para a cidade, ele vende o sítio dele e vai para a cidade. Entendeu? Vai levar os filhos para estudar. Então, ele vai com capital, ele chega com ativo na cidade. Então, ele não chega com uma mão na frente e outra atrás. Ele consegue escolher o emprego que ele vai trabalhar. Aqui no Brasil, não. A gente não fez a reforma agrária, o camponês ficou sem terra. Quando ele precisa ir para a cidade com a industrialização, ele vai com uma mão na frente e outra atrás e fica refém de qualquer tipo de emprego, subemprego, trabalho análogo à escravidão e por aí vai. Então, assim, esse tipo de sociedade foi montada, apesar de nós termos feito uma revolução em 30. A gente fez uma grande revolução em 30, transformou o Brasil na 8ª economia mundial. Hoje o Brasil está entre os 8 países que produzem avião. Aqui em São José, 200 quilômetros aqui, você vai lá, tem produção de avião, lá, Super Tucano. Quase o governo Bolsonaro entregou para a Boeing aí. Foi um milagre, né? Acho que Deus talvez deve ter olhado para o Brasil e falado, não vamos deixar eles acabarem com a indústria da aeronáutica deles. Só para você ter uma ideia, que o aeroporto de Sorocaba tem 1.000 jovens trabalhando aqui na manutenção de aeronaves, é o segundo da América, viu? Em manutenção de aeronaves, por quê? Por conta da Embraer, porque são aeronaves executivas, e é o tipo de avião que a Embraer produz. Oi? E com tecnologia desenvolvida aqui, né? Não, tudo nosso, é engenheiro tomando caipirinha, entendeu? Escutando samba e produzindo avião, entendeu? O Brasil já temos capacidade, temos a Petrobras, que conseguiu desenvolver a tecnologia de águas profundas no Brasil. Então, nós viramos a 8ª economia do mundo até 1980. E, no entanto, o país mais desigual do planeta. Então, a Revolução Brasileira ela foi uma revolução que teve um aspecto importante, mas teve uma imoralidade que acompanhou. O fato de não incluir os brasileiros dentro do projeto. A Constituição de 88 veio para dar essa sinalização, por isso que foi tudo o Brasil entrou assim numa espécie de, puxa, agora vai, né? Porque o Brasil, país está rico, agora vai distribuir renda. E aí a tristeza nossa, porque a forma de distribuir renda, viu, Luiz, é isso, é criando políticas públicas fortes, que é o dinheiro, que é o salário indireto que a gente chama. Né? Você tem educação boa, saúde boa, isso tudo beneficia o trabalhador. Por exemplo, o trabalhador do Canadá, eu fui fazer uma pesquisa uma vez, o trabalhador do Canadá ganha menos que o trabalhador norte-americano. Mas ele vive melhor. Mas você fala, como é que é possível um negócio desse? Por que ele vive melhor? Porque do lado da casa dele tem um parque público com piscina pública. A saúde no Canadá é toda pública. Então, a renda dele, não só o salário, mas a renda inteira, ela é maior do que a do trabalhador norte-americano. Por quê? Porque ele tem uma qualidade de vida melhor. Então, quando a gente vai discutir, não é só melhorar o salário é muito bom melhorar. Mas você tem que também ter boas políticas públicas, entendeu? Quando a saúde vai bem, o trabalhador ele tem um ganho, entendeu? A qualidade de vida dele aumenta. A educação pública é boa, o trabalhador tem um ganho de vida, entendeu? O povo, então, assim, você tem várias. Uma das formas, inclusive mais eficazes, de combater a desigualdade é criando políticas públicas universais, entendeu? E o que você disse no começo da conversa é isso, que a minha leitura que eu faço é que parte da elite brasileira abriu mão de fazer isso. Ou seja, vamos manter o Brasil do jeito que está, porque é aquela frase do Cazuza, né? Transforma o país num puteiro, porque assim ganha mais dinheiro, né? Então é isso, tem muita gente ganhando dinheiro com esse Brasilzão nosso aí,
E, infelizmente, grande parte dos nossos irmãos brasileiros estão sofrendo aí para poder comer um prato de comida. É uma coisa absurda essa, né? É a É para verdade. ficar indignado, Ô, né? Raul, saindo do ouro branco do sul dos Estados Unidos, né, que era chamado de ouro branco, que é o algodão, Sim. e saindo aí dessa seara da gente não conseguir, nem eu nem você, consertarmos o país, né? Se uma andorinha só não faz verão. Vamos passar então, já que a gente não pode consertar o país, vamos passar então para Sorocaba, a sua cidade. Você sendo eleito, porque você é um pré-candidato, quais as melhorias no âmbito da saúde e educação que você pretende implantar aí nessa sua cidade? Olha, a ideia aqui é melhorar os serviços públicos, Alice, assim, de maneira geral, tem um grupo grande de pessoas trabalhando em cima do programa de governo e tal. Nós estamos delineando tudo isso. Tem um problema fiscal também que está grande. Eu não gosto de contar mentira em campanha, sabe? Porque, para mim, o debate político ele é mais amplo do que as eleições. Nunca, se tem uma coisa que ninguém fala de mim aqui em Sorocaba é que eu sou mentiroso, porque eu nunca menti em eleições. Aliás, na eleição passada, o Crespo prometeu um hospital. Ele filmou um hospital lá nos Estados Unidos com aquelas enfermeiras, tudo de olho claro, tal, e pôs no programa de televisão dele, dizendo que ele ia fazer um desse aqui. E o povo está esperando até agora, entendeu? Por quê? Porque o hospital, o custeio dele custa 80 milhões, isso há 2 anos atrás, hoje deve estar nos 100 já. E a cidade não tem orçamento para isso. Então, assim, nós estamos estudando bem, nós vamos ter um tombo fiscal enorme em todos os municípios do Brasil, porque a queda na arrecadação vai. Então, nós vamos ter uma realidade muito dura o ano que vem. Então, a ideia é ter um programa de governo que dialogue com essa realidade que é dura, mas às vezes o povo precisa escutar, né? Não é aquilo que ele quer ouvir, é aquilo que ele precisa ouvir, né? Então, nós vamos ter um problema grave de pressão, inclusive no setor público, em todas as áreas, né? A educação, que tem de pai tirando o filho de escola privada e passando para a pública, não está escrito. Tem muita gente deixando o plano de saúde privado também, migrando para o público por conta da crise. Então, nós vamos ter o ano que vem mais demanda para o Estado, do ponto de vista do município, oferecer e menos dinheiro. Então, vai ser uma situação dramática, mas nós vamos ter que montar um programa, afinal de contas, nós temos que sair disso, né? Nós temos que apresentar soluções. E a ideia é fortalecer essas políticas, chamar o povo para participar de tudo, porque onde tem a população participando, diminui bastante a corrupção. Sim. E também as coisas ficam mais baratas, né? Por exemplo, essa história agora das máscaras, né? Não tinha nada impediria a prefeitura em montar aí uma cooperativa, um consórcio com as fábricas de costura, sobretudo as pequenas das cidades, entendeu? Isso geraria muitos empregos. Nós vamos ter que buscar soluções criativas, do ponto de vista da licitação da prefeitura, em priorizar os pequenos. Em Paris, por exemplo, conversei com uma pessoa esses dias que mora lá, que diz que lá não pode mais supermercado grande, o Carrefour não pode atuar em Paris. Olha só que coisa, é de lá, hein? Por quê? Porque para gerar emprego é só pequeno. Também não pode ter rede de farmácia grande, farmácia só individual, familiar, que é para gerar emprego. Então, nós vamos ter que procurar, no ponto de vista do orçamento, né, porque a prefeitura é a grande contratante da cidade, é uma forma de estimular o pequeno comércio, pequeno empreendedor, que é onde gera os empregos. Então, a ideia é, de um lado, fortalecer os serviços públicos com grande participação da população, porque é isso que nós vamos ter, porque mais dinheiro vai ser difícil. E, por outro lado, nós vamos ter que ter uma política forte de geração de emprego e contar muito com a solidariedade da população, viu? Você tem uma ideia, até agora não saiu em Sorocaba ainda, por parte da prefeita Jaqueline, uma política de distribuição de cesta básica. E a gente sabe, eu mesmo recebo mensagem todo dia, que tem muita gente passando fome aqui no município já. Então, nós vamos ter que usar, as escolas têm restaurantes, nada impede que as escolas possam ser transformadas em restaurantes Bom Prato, por exemplo, municipal. O governador Dória agora liberou que o morador em situação de rua pode comer no Bom Prato de graça. Isso aí é uma gota no oceano. Parece que o Bom Prato é só almoço, né? Ou é jantar também? Não, é só almoço, e o morador em situação de rua vai poder ir os outros, entendeu? E as pessoas que estão com dificuldade, nós não podemos admitir que uma criança que está na flor da idade, na formação da sua capacidades mentais e tal, fique sem proteína durante o dia, entendeu? Vai prejudicar eternamente ela. Quantos Einstein nós estamos perdendo aí? Entendeu? Então, nós vamos ter que ter soluções assim, estamos discutindo isso tudo, né?
como converter as escolas em pontos de referência para a população poder se alimentar, se precisar, entendeu? Porque é uma situação de crise. Se o tombo no PIB for de 10%, como estão falando aí, já aqui um cenário de pós-guerra. Entendeu? Sim, mas vai ser um cenário de destruição completa. É isso que o mundo fala. Nós estávamos em janeiro. De pós-guerra. Nós estávamos em janeiro com 50 mil desempregados em Sorocaba. Entendeu? Aí veio a crise. Nós estamos hoje com 135 mil pessoas recebendo R$600 do governo. O Guedes agora disse que quer reduzir para 200. Entendeu? Se nós encontrarmos um cenário como esse ano que vem, nós vamos ter que discutir a alimentação da população. Viu? Então, assim, é fortalecer as políticas públicas mais importantes e discutir uma política de segurança alimentar. Nós estamos conversando um pouco disso, mas tem muito chão ainda para rolar, tem 60 dias para abrir o pleito, e precisava ver, nós vamos ter que ter um quadro melhor de como é que vai ficar a situação fiscal do município. E nós ainda não tem um balanço ainda que a gente possa cravar exatamente qual que vai ser o tamanho do tombo. Tem gente falando em 800 milhões a menos, tem gente falando em 200 milhões a menos. Só para você ter uma ideia, o orçamento total da saúde aqui é de 500 milhões. Se a gente tiver um tombo aí equivalente ao orçamento da saúde, as coisas vão ficar bem difíceis o ano que vem, né? É por isso que eu tenho dito que, além de governar o ano que vem, de gerir a máquina pública, os prefeitos terão que fazer muita política, porque não dá para admitir que a Alemanha já gastou 37% do seu PIB para combater a crise e o Brasil não chegou em 2% ainda. E tem esse jumento desse Guedes aí, dizendo que o Banco Central não pode emitir papel, entendeu? Porque vai dar inflação. Aonde esse homem está vendo que vai ter inflação? Mas ele não emitiu passou para os bancos, conforme... Então, ele podia fazer agora para ajudar o povo, né? Porque todo esse dinheiro que está sendo investido para salvar a população com R$600, o custo disso aí está em torno de 75 bilhões. Entendeu? Se comparar com 1 trilhão e 200, é nada, pô. Então o Banco Central poderia ir, ou sacar o dinheiro que está emprestado para os americanos, você sabe? Não sei se o teu ouvinte aí sabe, mas o Brasil tem 300 bilhões de dólares emprestados ao Tesouro Americano, rendendo juros negativos. É como se eu tivesse 5 familiares meus, 5 pessoas morando comigo em casa. Das 5, tem 2 que estão passando fome aqui, morando comigo. E eu tivesse dinheiro emprestado para o vizinho que está fazendo uma festança até da outra na casa dele lá. E o dinheiro está dando dinheiro negativo, ou seja, eu tenho R$1.000 emprestado para ele, todo ano eu vou pegar 900. Vou pegar menos. Essa é a situação nossa. O Trump está gastando dinheiro adoidado, mandou esses dias um cheque de $5.000 para cada cidadão dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, para dar 600, foi uma guerra no Congresso, rapaz. E o Guedes está dizendo que ele não apresenta a solução financeira. Os militares anunciaram um plano para retomar as 36 mil obras federais paradas. Ele disse que não tinha dinheiro para fazer isso, acabou que não andando, aquele programa Pró-Brasil, né? Não saiu do papel aquilo. Agora está querendo cortar essa ajuda de R$600, que aqui no Sudeste não paga nem um aluguel. R$600 nas regiões Norte e Nordeste não pode ter até um impacto. Mas aqui na região Sudeste do Brasil, R$600 aqui não paga um aluguel para uma família aí. Entendeu? Não tem. Então aqui já era muito pouco. Se cortar, então, nós vamos ter uma situação descalabro. Então, o Banco Central, os prefeitos, inclusive, das cidades médias, vão ter que fazer gestão política no Brasil, no próximo período, para garantir que o Banco Central tenha uma política agressiva de injeção de dinheiro na economia. O crédito tem que sair subsidiado para todo mundo, porque não está acontecendo, para salvar as empresas, e o dinheiro tem que chegar na ponta, porque o motor da economia, eu tenho estudado isso há muito tempo já, é o consumo familiar. 60% do PIB no Brasil é consumo da família. As famílias estão sem dinheiro, não estão comprando, a economia parou, não gera emprego, a coisa está empacada. Então o Banco Central precisa pôr dinheiro em circulação. E não é no andar de cima, porque depois de um determinado momento, viu, Liz? O cara não tem mais aspiração de consumo. Entendeu? Não tem mais nada. Para a pessoa que tem de 100 milhões de reais para cima na conta, não é só poder. Sim. Tudo que ele puder querer comprar, ele já comprou. Não tem mais o quê? Vai querer comprar o quê? Uma viagem para o espaço, que nem estão vendendo nos Estados Unidos lá? Entendeu? Não tem mais onde gastar dinheiro. E agora, no andar de baixo, qualquer R$10, rapaz, faz um estrago na economia. O cara corre comprar na venda do bairro dele, no supermercado do bairro dele. Entendeu? Isso é um estímulo na economia fantástico. Então, essa que vai ser a pressão que nós vamos ter que fazer também, viu? Senão o Brasil vai ficar numa situação muito difícil ano que vem. Ô, Raul, estamos chegando aqui ao fim do nosso bate-papo, mas antes eu gostaria de fazer a seguinte pergunta a você. Imagina o cenário que no dia 1º de janeiro você toma posse como prefeito de Sorocaba.
qual é a primeira medida que você vai tomar frente à pandemia? Porque até lá ainda não terminou, segundo a OMS, né? E pelo que a gente vê. Então, repito a pergunta: o prefeito Raul, sendo empossado no dia 1º de janeiro, qual a primeira atitude que você vai tomar aí na sua cidade? Nós vamos convocar os agentes comunitários de saúde, abrir também edital para chamamento emergencial para contratar mais pessoas para monitorar, porque olha, rapaz, é de partir o coração, viu? Nós estamos já há 4 meses de pandemia e até agora ninguém se atinou no Brasil de monitorar as pessoas que estão contaminadas, que é o básico, que é o que a Coreia do Sul fez, que a China fez, entendeu? Que a Alemanha fez, que a Rússia fez, que está todo mundo fazendo, aonde tem político com os neurônios funcionando, né? Que é o quê? Você tem uma pessoa num bairro que está contaminada, você tem que mandar um agente comunitário na casa dela, vai bater palma, ela vai falar, seu José, dona Maria, vem cá, você vai ficar 14 dias aí sem sair de casa, tá joia? Nós vamos distribuir panfleto aqui no entorno para todo mundo saber que tem alguém contaminado aqui no bairro, para poder garantir que a senhora não espalhe para outras pessoas a doença. Então, é isso que precisa fazer, isso é o básico, é garantir que a pessoa que está com a doença não espalhe para mais de uma pessoa, porque tem um negócio chamado R0, que é a taxa de transmissão. O Brasil tem a 4ª maior do mundo. Nós somos um país que tem... Então, é por isso que a coisa aqui não para de crescer. A transmissão é muito grande, então tem que brecar. Ah, mas aqui no Brasil já foi feito? Vou citar um exemplo aqui de São Paulo, Araraquara, prefeito Edinho Silva. O que ele fez lá? Logo no começo da crise, no primeiro mês. Ele pôs os agentes comunitários para visitar a casa de todo mundo que estava contaminado. Porque o posto de saúde, o sistema de saúde tem o nome da pessoa que está contaminada. Porque quando testa positivo, tem um cadastro ali. Aí ele mandou os agentes comunitários visitar a casa e falou, cidadão, você está contaminado, fica 14 dias aí em quarentena, depois nós vamos visitar de novo, hein, para saber. E espalha panfleto no quarteirão inteiro da pessoa, para avisar, aqui tem gente contaminada, toma cuidado, evita de ir na padaria, evita de circular aí e tal, entendeu? E Araraquara é o município do Brasil que tem o menor número de pessoas contaminadas, o menor número de pessoas de UTI e o menor número de mortes. Sim. Por quê? Porque foi feito básico. Não dá para fazer uma política de isolamento social sem você fazer, vamos dizer assim, essa identificação das pessoas que estão contaminadas. Fala, mas Raul, o Brasil está com 2 milhões de contaminados hoje, mas 2 milhões para um país que tem o tamanho do nosso, ainda é tempo de fazer isso, entendeu? E nós vamos chegar em janeiro, se a situação estiver nesse pé, essa vai ser a primeira tarefa, que é o mapeamento das pessoas doentes para poder fazer esse trabalho, que é baixar a nossa taxa de contágio. Nós temos que ter um R0 que seja -1. Por quê? Porque uma pessoa não vai passar para outra, daí o vírus ele não consegue avançar, ele acaba aqui morrendo, entendeu? É isso que os países todos fizeram. Para complementar, você falou que a providência na saúde, para complementar, e na economia, só para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje aqui com essa pergunta. Você falou o que fará como prefeito na saúde e na seara da economia, o que o possível prefeito Raul faria? Então, são duas coisas. Um é um decreto e a outra seria um projeto de lei, que nós teríamos que ter autorização da Câmara, para poder implantar o que já está previsto na lei de licitação, que todas as compras da prefeitura sejam feitas aí por empresários aqui de Sorocaba, e micro e pequenos, entendeu? A ideia é dar prioridade para a geração de emprego. Isso aí, aliás, é um projeto, inclusive, começou na Itália com distância zero, lá nos anos 80, que a ideia é que tudo que a cidade consome seja produzido ou nela ou no entorno dela. Sim. Entendeu? Então, eu sou adepto dessa tese, porque ela diminui, inclusive, os impactos ambientais, logística, transporte, tudo, e ela gera emprego na localidade. E nós temos que dar o exemplo a partir da prefeitura, que é a grande contratante, né? Tem um orçamento de 3 bilhões de reais, então ela tem condição aí de dar o exemplo para começar em casa. A prefeitura contratando micros e pequenos empresários de Sorocaba. Isso precisa ter a lei de licitação já prevê esse tipo de situação, você precisa só encaminhar um projeto para a Câmara para poder ir baixar um decreto também. Então, isso eu já discuti na eleição passada. Aliás, o Crespo disse que ia implantar, mas daí só teve confusão no governo dele, acabou que não fazendo nada. Mas eu acho que é um grande desafio das regiões metropolitanas, das micro-regiões, vocês aí também, porque não tem sentido você ter prestador de serviço da prefeitura lá de Amapá, entendeu? Sim. Do Pará, às vezes até de outro país, porque a gente faz licitação no Brasil e vem aquela história do menor preço, né? Só que às vezes não são o menor preço, é que traz mais resultados para a comunidade.
Você tem que ter essa preocupação. O que adianta você comprar um produto? Entendeu? 10% mais barato, mas gerar os empregos lá em Santa Catarina. Entendeu? E aqui está com morador de rua, com gente desempregada aí, disposto às vezes a assaltar um supermercado para tentar ganhar alguma coisa, entendeu? Nós temos que gerar emprego na cidade. Então tem que usar o orçamento a favor do emprego na cidade. E essa é uma questão que já está previsto. O Sebrae, inclusive, dá assessoria nesse sentido. E poucas prefeituras do Brasil estão fazendo, é uma questão que nós queremos fazer aqui. O Haddad começou a fazer alguma coisinha em São Paulo, não sei se o Bruno Covas manteve, que ele dá uma nota a mais no processo licitatório para aquele empresário que é da cidade, que é micro e pequeno. Então, é uma forma de você estimular a geração de emprego, eu acho que é uma das formas que a gente tem para ajudar a gerar empregos, né, na cidade. E, é claro, cada uma tem que fazer o seu, né? Cada cidade vai ter que puxar a sardinha para o seu lado. Tá certo, Raul. Agradecemos muito aqui a sua participação na TV e Revista República. Desejamos sucesso para você aí no pleito e a todos os moradores de Sorocaba, a gente envia um grande abraço aqui nosso, tá bom? Eu que agradeço, o Doni, o Luiz, o Paulo também aí, que fez a intermediação para a gente poder bater esse papo. Tá joia? Eu quero agradecer demais o espaço, muito obrigado. Desculpe os contratempos aí, que são questões da pandemia. Eu até saí andando atrás da minha filha aqui, umas 2 vezes aqui. Mas é isso, o importante é de poder compartilhar esse momento aí de circulação das ideias, que isso é muito bom. Muito obrigado. Fiquem com Deus aí todos. Fica com Deus também. Um grande abraço. Grande abraço. Luiz? Bem, encerramos aqui, estava falando com a produção aqui, com o Luiz, mais um programa TV República. Hoje, com o doutor Raul Marcelo, que já foi deputado por 2 mandatos, né, e vereador também de Sorocaba, e pleiteia a cadeira de prefeito desta cidade. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até mais.